Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Nós estamos vivendo um tempo de automatização, de muita correria, de muita demanda, de muita obrigação. Nós estamos vivendo um tempo em que até as crianças hoje estão sofrendo um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um tempo de aceleramento mental, comportamental, que não tem como não arrastar a pessoa para uma exaustão ou falências emocionais. Engraçado que tudo isso nós sabemos que a própria Escritura nos ensina, mas como é importante você estar num trabalho como esse, em que você pode, de forma interdisciplinar, pensar a respeito do ser humano que também se desequilibra, se desorganiza mentalmente. Isso independente de profissão, independente da condição econômica, independente da formação que a pessoa tenha, intelectiva. O ser humano ele tem tomado um rumo que tem levado a um desfiladeiro, né? Ele está caindo precipitadamente no abismo. Se ele não se despertar, com certeza isso vai arrastá-lo para sinalização e doenças psicossomáticas. E a gente está vivendo assim. Mas hoje nós estamos aqui para aprender, amém? Nós estamos aqui para aprender e colocar em prática o ensinamento, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Se você está pronto para isso, olha, vai começar agora na tua vida. Você pode se colocar de pé? Isso. Eu vou pedir muito respeitosamente, carinhosamente, os irmãos da minha esquerda, se eu não pedir muito, para que vocês fiquem aqui, isso, nessa fileira do meio. Obrigado, tá, irmãos? Obrigado pelo carinho, pela atenção. Deus abençoe. Muito bom. Muito bom. Eu quero falar com você. Você quer ouvir? Eu quero falar com você. Diga assim, fala comigo, pastor. Desacelere sua mente. Hoje, você está recebendo uma ordem para você ser melhor. Desacelere sua mente. Diga para o seu irmão isso. Desacelere sua mente, pastor Júlio, pastora Tânia. Nós estamos vivendo muito acelerados. Nós vamos aprender hoje algumas coisas que vão nos ajudar a pensarmos de maneira que possamos aproveitar mais a nossa vida na condição física, mental, na condição emocional. Muitas pessoas estão perdendo prazer na vida justamente porque estão vivendo com transtorno de ansiedade. Caso clínico, eu tenho atendido todos os dias, e incide justamente na mente acelerada. Enquanto a pessoa não despertar para isso, porque esse gatilho não é desligado pelo lado de fora, é desligado pelo lado de dentro. Então, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero que você abra a sua Bíblia em Pedro,
Pedro, o capítulo de número 5. Pedro, capítulo 5. O verso é de número 7. O verso é de número 7. Você achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E eu espero, porque Deus é misericordioso, né? Deus é misericordioso. Acharam, irmãos? Opa, maravilha. Eu vou ler depois, todos nós leremos juntos. Na minha versão, que é atualizada, diz assim: lançando toda a vossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos ler juntos? Amém. Pode se assentar. A nossa mente tem que chegar a um equilíbrio de acordo para que não haja uma desconexão entre o espírito, a mente, a psique e o corpo. Se houver um conflito no equilíbrio, na existenciação dessa parte divisória do ser, o ser vai sofrer profundamente. E isso tem conexão com apoio de muitas outras ciências que estudam o comportamento humano, como também a questão emocional do ser humano. Nossa mente tem que estar em equilíbrio, tem que estar no centro. E vou te falar uma coisa: a tarefa é árdua. Está em equilíbrio mente, espírito, psique e corpo. Não é uma tarefa fácil se você não se conhecer, se você não se entender, se você não se aceitar, não se enxergar, não admitir. A tarefa não é fácil. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa tensa, uma pessoa acelerada, uma pessoa nervosa, uma pessoa estressada, impaciente, uma pessoa totalmente impulsiva, se ela não desacelerar, ela vai ter algum problema relacionado às doenças psicossomáticas. Isso se não tiver um derrame, um infarto, como coisas dessas que as consequências são visíveis, tangíveis no corpo. Você tem que se conhecer. Você tem que saber que você não está bem. É importante que a gente fale dessa forma, porque se o disjuntorzinho que está dentro de você não for desligado, ninguém poderá fazer isso. Só você. Então, a sua mente precisa desacelerar de forma imediata. Vou dar um caso clínico. Uma paciente que, no mês, ela engordou quase 10 quilos.
Eu sabia que aquilo não era um problema só dela ter vontade de comer. Ela tinha uma causa que aparentemente ninguém sabia, mas ela estava sofrendo emocionalmente. Então, ela precisou se entender e passar a dar mais valor à vida dela, porque muitas pessoas têm pensamentos obsessivos e descontam no corpo, o caso do compulsivo. O compulsivo tanto para comer, quanto para comprar, quanto para controlar as coisas e todos. Então, ele tem uma saída que a gente chama que não é a melhor saída, mas é uma saída, mas não é a melhor saída, que é o estado de convergência de ambivalência, que a pessoa começa a compensar o sofrimento emocional dela com uma necessidade compulsória, compulsiva. E o que aconteceu com ela? Ela estava com um problema emocional, só que ela não conseguia resolver o problema emocional, descontava onde? No corpo. Então, a mente precisa ser equilibrada. Como eu falei, quando há um desequilíbrio dessas energias da mente, do espírito, do corpo, há então um conflito que vai gerar consequências. E é muito importante a gente perceber isso dentro da família, perceber isso dentro de casa, perceber isso na vida do filho, na vida do esposo, da esposa. Saber falar, saber entender. A conversa, ela tem que ser de maneira que você dê valor ao sofrimento psíquico da pessoa. Não diga que não é nada, não diga que isso é piti, não diga que isso está agora inventando, que é chantagem. Nunca fale isso. Você afunda mais o sofrimento da pessoa a um estado que a gente chama de núcleo patógeno. Não faça isso. Tente entender, tente conversar, tente dar oportunidade. A única maneira que a gente pode ajudar a pessoa é justamente a gente sentir o que a pessoa está sentindo. E a gente se colocar no lugar do outro. Isso é importante. Então, queridos, a nossa mente está sendo bombardeada desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E não se espante, quando nós estamos dormindo, nós estamos sendo bombardeados por aquilo que nós não resolvemos durante o dia através das ondas oníricas, sono. E quem está dormindo não controla sonhos, não controla perturbações do sono. Porque quando você está dormindo, você está completamente fora do controle da sua vida mental. Por isso, muitas pessoas acordam estressadas, acordam nervosas, mal-humoradas. Por quê? Normalmente, elas levam para a cama os seus problemas que durante o dia não resolveram, não se ajustaram, não encontraram um meio termo, não teve um equilíbrio. Joga isso e, consequentemente, algumas pessoas até que possam tomar os diazepinos, os calmantes, mas, de qualquer forma, a mente, ela é imaterial. A mente não é o cérebro. O cérebro é uma coisa estrutural, a mente é outra. E é justamente aí que as pessoas se enganam, porque o cérebro está em plena atividade, conexões, e isso não tem como parar. Então, se você não se entender, se você não se amar, se você não amar as pessoas que estão na sua casa, você não vai conseguir ter uma vida abençoada e frutífera. Há necessidade da gente ter empatia.
Se você não se colocar no lugar do outro, dificilmente você poderá ajudar as pessoas da sua casa. Pare de acusar, pare de apontar, pare de tentar encontrar justificativas para mostrar que você está com a razão. Esse é um tempo da gente ter mais saúde mental e muito mais saúde do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vocês podem aplaudir o Senhor? Nós estamos sendo bombardeados desde de manhã até a noite, até no sono. Nós entramos numa automatização de responder todas as mensagens do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e não sei o que mais. Nós estamos conectados. E é difícil as pessoas se desligarem dessa automatização, que há um consumo mental, há um consumo físico e, principalmente, irmãos, o que tem acontecido, uma falência espiritual de relacionamento com Deus. Então, nós temos sido bombardeados pelos programas de televisão, com os seus programas de notícias, de tristeza, de tragédia, e programas que trazem fantasias, coisas que levam as pessoas a viverem uma vida fora da realidade. Programas que produzem medo, pessoas que assistem certo tipo de programa, de filme que trazem pavor. Tudo que a nossa mente capta, tudo que nós olhamos, ouvimos, nunca mais sairá das nossas mentes. Você pode dizer, pastor, nunca mais sairá das nossas mentes. Isso pode estar numa compreensão de um trauma que eu não quero mais, ele não estará mais na minha consciência, mas estará no meu inconsciente. Não tem como sair. Por isso é muito necessário a gente fazer uma programação daquilo que vai ser benéfico e daquilo que não será benéfico. O que eu posso colocar na minha mente que possa ser benéfico para a minha vida e o que eu tenho que evitar que não será benéfico para a minha vida. É uma constante digladiação mental. Então, você faz uma proteção emocional. É justamente você meditar, você pensar, você fazer uma estratégia mental para que a sua mente não seja bombardeada com notícias, com qualquer tipo de programa que possa produzir medo, possa produzir insegurança, produzir inquietação, desconfiança, agitação, qualquer coisa que possa criar indecisão, baixa autoestima, desequilíbrio emocional e falta de concentração, fuja. Assim você estará usando a sua mente inteligente. Amém? Você pode aplaudir o Deus eterno? Se programe. Não esteja assim de qualquer maneira. Faça uma programação mental. Programa a sua vida. Programa a sua mente. Para transformar a sua fala, para transformar o seu comportamento, programe a sua mente. Quando as coisas não estão indo com coerência, quando você não para por uma razão lógica de reflexão, de introspecção, de análise, autoanálise, quando você não para por isso, você vai parar de maneira errada. Repito, quando você não para por uma necessidade coerente, lógica, uma questão de introspecção, de análise, quando você não para por uma condição dessa que te leva
a uma atitude de endossegurança, você vai ser carregado a um patamar que você vai ter que parar de forma errada. Tem muita gente que não dá atenção, a mente está acelerada, comportamento acelerado, a pessoa começa a desenvolver cacomanias, manias, vícios, a pessoa começa a desenvolver algum ritual dentro de casa e começa, porque a obsessão tem que ter uma compulsão. E a compulsão pode ser por comer, por falar. Tem gente que fala demais e não vai parar. E tem gente que desenvolve qualquer outro tipo de vício. Então, quando a pessoa não para por lógica, por coerência, por introspecção, por autoaceitação, ela vai parar porque está sendo carregada a um patamar que ela vai desenvolver o quê? Uma enxaqueca, um refluxo, ela vai desenvolver dores musculares, dor no peito, vai desenvolver dor na coluna e ela não tem nenhuma doença, mas a mente produz esses sinais e sintomas de uma maneira que a pessoa começa a mudar a sua vida por causa dessas manifestações. Então, eu penso, antes de nós entrarmos aqui no nosso assunto, olha, para a tua vida. Dá um break. Dá um break por você. Dá um break por sua família. Um pit stop da mente. Aqui é o meu refúgio. Sabe, aquele momento que você tem que parar tudo e ouvir uma música que te desacelere. Uma música para a alma, uma música tranquila. Quando você tem que parar para prestar atenção nos farfalhar das folhas das árvores. Prestar atenção nas coisas mais simples que produzem mais relacionamento afetivo do que essa vida automática. É o tempo que você tem que parar para ouvir alguma coisa que faça bem a tua alma. Parar, tem que parar. Se você não parar, por lógica, por introspecção, por análise, você vai parar na marra. Então para. Tenha mais tempo para meditar. Tenha mais tempo para ler a Bíblia, né? Isso é algo especial, porque sublima, leitura sublima, faz bem quem gosta de leitura. Né? Quem tem capacidade de desenvolver dentro da arte, vai pintar, vai trabalhar com alguma coisa artesanal, vai desenvolver uma capacidade cognitiva para impressionar você mesmo. Então, nós estamos num tempo em que essas coisas não têm acontecido. Pare para fazer uma reunião com a família, para bater papo, café da tarde, churrasquinho, de repente com a família, para conversar, para botar o pé no chão, para andar descalço, para conversar coisas que não tem exigência, não tem implicância com cobrança, coisas do dia a dia. Pare. Porque se você não parar dessa forma, você parará de uma maneira mais difícil. Lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele... Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Isso aí. Bom, vamos ver aqui algumas coisas. Se você não parar, você vai ter exaustão emocional. Se você não parar, você vai desenvolver uma sobrecarga emocional. Muitas pessoas estão tendo colapso nervoso. Muitas pessoas estão vivendo exauridas, sem forças. Pessoas que acordam cansadas, pessoas que não conseguem fazer nada, não têm ânimo para nada. Pode ter certeza, você está com exaustão emocional. Perdeu
vontade de fazer as coisas que você mais gostava, não tem conversado mais, não tem se relacionado mais de forma que não seja por cobrança, você está desenvolvendo exaustão emocional. Exaustão emocional é causada pela sobrecarga de esforço. É o que mais a vida tem nos imposto. Sabe por quê? Porque nós estamos agora no limiar de que não podemos falhar, não podemos errar, temos que acertar tudo, nós temos que ser excelente em tudo. E quem disse que nós não podemos errar, não podemos falhar? Quem disse que nós não podemos não ser excelentes? E vamos ver. Nesse caso, não estamos falando apenas de excesso de trabalho, mas também da sobrecarga de assumir conflitos, responsabilidades ou estímulos emocionais ou cognitivos. Submerge em paralisia, depressão profunda ou doença crônica. Um colapso ocorre na vida da pessoa porque literalmente ele não aguenta mais. Falência psíquica, falência física, falência sexual, falência cognitiva, colapso. Desmonta a pessoa. É o que a psiquiatria chama de estresse agudo. O CID-10 ou o DSM-4 e 5, agora que é o novo Manual de Transtorno Mental. Embora a exaustão emocional seja sentida como fadiga mental, geralmente acompanhada de grande fadiga física, quando isso acontece, há uma sensação de peso. É o que eu falei, de incapacidade de seguir em frente. Em seguida, cai em uma inércia da qual é difícil sair. Aí que está o estresse. O estresse em inglês. As causas do esgotamento emocional. Vamos citar aqui algumas coisas que podem estar relacionadas a isso. Esgotamento acontece porque há um desequilíbrio entre o que damos e o que queremos receber. Eu sempre falo isso para as pessoas, porque é interessante. Quando a pessoa cai em exaustão emocional ou está em sobrecarga emocional, normalmente ela se esquece de si. Não pensa nela. Só pensa nos outros. Só vive pelos outros. E nesse caso, não é que a pessoa não tenha vontade de lutar por si, mas ela está capturada tão fortemente em não cair numa condição que seja julgada pelo outro, que ela quer mostrar para o outro que é forte, quer mostrar para o outro que é capaz, que pode fazer. Ela não tem força para dizer, eu não estou podendo nem comigo, quanto mais te ajudar. Esse é o grande problema. Aqueles que são vítimas disso são caracterizados por darem tudo de si mesmos, seja no trabalho, em casa, no relacionamento ou em qualquer campo, em qualquer área. Em geral, isso ocorre em áreas onde há uma grande demanda, que por sua vez aparentemente exige grandes sacrifícios, né? É aquela coisa, vão botando peso sobre você, vão chegando obrigações, vão chegando os conflitos de um, de outro, vem daqui. Isso acontece muito com os pastores, tem um pastor lá atrás. Por quê? Porque o pastor absorve, né? O pastor de igreja absorve, ele não quer errar, não quer falhar, não quer dizer não para os membros, ele quer agradar todo mundo, e aí ele acaba numa exaustão emocional também.
Por exemplo, em um trabalho onde um alto risco de demissão, isso gera o quê? Gera uma exaustão, né? Que as pessoas vão ser exploradas, de certa forma, terão medo. Ou em uma casa cujos membros estão cheios de problemas e exigem atenção. Normalmente, aquele que é mais ajustado emocionalmente, mais equilibrado, dentro das condições, ele é mais cobrado dentro dessa casa. Também, quando temos um parceiro conflituoso, isso eu cito porque é um estudo, irmãos, que é voltado para toda a sociedade. Então, quando você tem uma pessoa que é pesada de alma, quando ela é cansada de alma, quando ela só puxa para baixo, quando ela não consegue viver sem reclamar, com certeza essa carga vai sobrar para quem está mais ajustado dentro dessa casa. Mas isso não vai ser por muito tempo, porque essa pessoa vai levar, vai fazer, e a mente cria uma condição que é automática. É automática. Uma obrigação de responder e de não deixar de atender. Mas quando isso falhar, aí que está. Essa pessoa vai cair como se estivesse caindo num desfiladeiro, né? Vai descer e não vai ter como segurar. Bom, o comum é que a pessoa exausta não tenha tempo para si. E aí que está o problema. A minha formação é formação psicanalítica, pós-graduado, nessa questão de doenças mentais. E uma das coisas que a gente viveu estudando é quando o ser humano ele se esquece de si, quando ele não consegue se enxergar, não consegue se valorizar, ele fica desrealizado. O que significa isso? Ele não passa a existir para ele. Ele passa a existir em função das necessidades dos outros. E aí que gera a maior dor. Essa dor que vai ser cobrada pela estrutura psíquica, irmãos. Isso aqui é ciência. Vai ser cobrado de uma forma veemente. E aonde eu falei para vocês, muitas pessoas chegam nessa hora, elas descontam aonde? Descontam no corpo, descontam no vício. A pessoa tem um problema, e muitas pessoas que hoje estão jogadas, né, estão aí nos vícios da bebedice, do álcool, das drogas, é uma fuga. É uma fuga. É uma falsa saída. Então, olha só, você quer viver feliz? Diga, eu quero viver feliz. Diga mais uma vez. Mais uma vez. Se ame. Ninguém pode te amar do ponto que você seja feliz do que não seja você mesmo. Você é a pessoa que deve ser apaixonada por você mesma. Esse é um fator importante. Eu paro aqui para abrir um parêntese. Tem coisas muito simples, muito comuns na vida, que a gente sempre fez, sempre gostou. Coisa simples, que não custa tão caro e não é tão difícil, que a gente deixou de fazer por causa do outro, por causa das pessoas. E são essas condições de falência do eu. Você vê que a nossa vida está tão corrida hoje em dia que as pessoas, comem de qualquer maneira. Mas é tão bom quando você tem tempo de fazer aquela comida que você gosta. Hoje eu quero comer
estou desejoso de comer esse tipo de prato, essa guloseima, quero comer isso. Quanto tempo você não tem feito isso na sua vida? Eu estou falando de coisas simples. A gente está abrindo mão demais de coisas tão bem dentro de nós, com a nossa característica, porque a gente não se dá valor. Então, comece a ter tempo para você, comece a fazer as coisas que você ama, que você tem prazer. Fecha o parêntese. Então, a pessoa não tem tempo para ela, nem recebe reconhecimento, não recebe carinho ou consideração suficiente. Isso é a falência do eu. A vida do ser humano é uma vida de reciprocidade. Quando você só dá e não recebe, com certeza você vai ter deficiência afetiva. Você vai ter problemas relacionados às suas emoções. Porque nós fomos criados para reciprocidade. Não tem como. Pode voltar devagarzinho isso. Então, olha, na vida é muito importante a gente receber elogios. É muito importante a gente ser reconhecido por aquilo que a gente fez, seja uma tarefa simples, mediana ou grandiosa. É importante a gente receber o reconhecimento. Isso faz com que a estrutura emocional se sinta muito bem, porque a falta disso vai gerar insatisfação, desgosto, isso rompe laços. Então é importante, por pequeno que seja a tarefa, aquilo que a família está desenvolvendo, reconheça o valor, fale disso, dê importância. Seja um prato lavado, seja uma cozinha, um banheiro, seja em casa, uma tarefa realizada, um gesto, seja qualquer que for aquilo que está sendo feito, é importante que tenha reconhecimento. Tenha reconhecimento. Não diga que a pessoa tem obrigação, mas diga que é importante. Olha, o que você fez é muito importante para a nossa família. Isso muda o comportamento da casa. Isso melhora a relação da família. Então, o ser humano ele precisa disso. Receber reconhecimento, carinho, consideração suficiente, porque isso compõe a estrutura psíquica. Pode passar. Se espera que ela se renda o tempo todo. Então, quer dizer, hoje em dia estão assim, né? Que as pessoas produzem o tempo todo. Produz o tempo todo. E, infelizmente, nós começamos a desenvolver uma segurança tão grande pelo outro, que a gente começa a ter deficiência da nossa capacidade. Então, eu creio que a pessoa precisa se libertar disso. A gente encontra muito isso em casais onde o homem, se ele for neurótico, obsessivo, ele vai querer até, desculpa aqui a expressão, comprar a peça íntima da esposa. Ele é controlador, quando também há muita incidência da mulher desenvolver esse transtorno de neurose obsessiva. Quer ser controladora, quer dominar tudo, e você tira a pessoa de cena, você tira a pessoa com a capacidade dela responder por ela mesma. Que é muito preocupante. Então, não fique esperando que a pessoa renda a vida toda, não. Como se ela não tivesse necessidades, né? A gente parece que, olha assim, a pessoa não tem necessidade. Ou como se fosse mais forte
que o resto e pudesse lidar com tudo. Isso é errado. Os primeiros sintomas da exaustão. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá? Vamos lá juntos? Antes... Se dermos... Vamos lá? Os sintomas... Vamos lá? A partir... Isso é um sinal perigoso. Se acordar, então... Vamos lá, irmãos? Insônia. Ela sempre tem problemas em sua cabeça, o que a dificulta pegar no sono. E isso é muito mal. Porque quando nós estamos dormindo, nós estamos no processo catártico. Esse processo de tirar o lixo da mente. Então, não há catarse, a pessoa vai acordar como? Mal-humorada, chateada, vai ser um mau pai, mau marido, mau filho, mau empregado, mau patrão, mau membro da igreja, mau pastor, vai ser um mal tudo. Então, se você está tendo dificuldade para dormir, isso tem seguido de dias, então dê atenção aos sinais. Ela sempre tem problemas, né? Ela sempre tem problemas em sua cabeça e o que dificulta pegar no sono. Pode passar. Mais um. Isso é direto, né? Ela aparentemente ser rabugenta e é muito sensível a qualquer crítica ou gesto de desaprovação. Então, a gente percebe se você está irritado constantemente e por tudo que fala, e principalmente com gestos, né? Aí você tem que começar a se entender. Tem alguma coisa errada em mim. É aquilo que eu falei. Se você não parar por coerência, por introspecção, por autoanálise, você vai ser carregado ao limiar para ser parado debaixo de sintomas. Vamos lá? Isso. Como se fosse forçada a fazer o que ela faz o tempo todo e ela não tem entusiasmo, interesse em suas atividades. Pode passar. Vamos lá? As emoções. Então há uma desconexão. Uma desconexão. Sabe aquilo que você está aqui? Você está aqui, mas a tua mente está em algum lugar? Você está estudando e a tua mente não está ali? Tá? Então há uma desconexão. Como se ele realmente não sentisse praticamente nada. Vamos passar. Vamos lá? Problema de memória. A pessoa parece estar saturada de informações. O que leva a falhar na memória. Esquece com facilidade das pequenas coisas. Então, se isso está acontecendo, é um sinal. É um sinal. É um sinal. Pode passar. Vamos lá? Cada
Então, olha aí, está tendo essa falha, né? E isso tem a ver também com questão neurofisiológica. Então, comece a se preocupar. A se preocupar. Está dando aquelas séries de mini amnésias. Esquece das coisas, esquece. Dá uma parada. E vamos dar uma olhada aqui, gente, para a gente... Como superar o esgotamento emocional. Vamos ver? Vamos juntos? A melhor maneira de superar... Diga para o seu irmão, descanse. Pare. É hora de desacelerar. Tem que descansar. Você tem que encontrar tempo para ter tempo para você, para não fazer nada. Se desligar. Você tem que encontrar tempo livre para relaxar e se acalmar. Parar. É hora de você, esse momento é o meu momento. Você tem que encontrar tempo para você. Pessoas que se exigem muito, passam anos sem, por exemplo, tirar férias. Isso não deve ser feito. A pessoa tem que parar, porque o próprio sistema fisiológico tem o seu trabalho de renovar as forças, de catalisar as energias e os hormônios funcionarem com as suas glândulas. Se forem muito exigidos, o próprio fígado. Né? A gente vê pessoas aí com doença de fígado que não tem jeito, acabam morrendo. Sabe por quê? Satura o fígado, né? Muita gordura, muita bebida alcoólica, não dá tempo para o fígado se regenerar. Isso é uma função do corpo. A gente percebe que há também uma sobrecarga em muitas áreas da vida, principalmente a área da mente. Pessoas que se exigem muito, né? Que tem que ser. Eu aconselho até as mães, porque quem é que é mãe de primeiro filho aqui? Só tem um filho aqui, levante a mão. Cuidado como você cria seu filho. Ai, meu Deus. Cuidado. Porque é uma condição instintual da mãe ela jogar muita proteção para o filho. O primeiro filho, ele acaba sofrendo muito desejo da mãe. E acaba não sendo o que ele é. Ele é o que a mãe é. É mais ou menos assim. Mais cedo ou mais tarde só leva fadiga. Então, uma boa ideia é tirar alguns dias para se dedicar ao descanso. Pode passar. Outra solução é trabalhar para construir uma atitude diferente diante das obrigações diárias. Então, comece a trabalhar para isso, para que você tenha tempo para essas coisas. Cada dia deve incluir horários para dedicar a compromissos e também momentos para descansar e realizar atividades que são gratificantes. Eu citei pastor, porque a gente tem muito contato com pastores. Normalmente, os pastores dizem assim, eu vou descansar, mas vou ficar em casa. Se ficar em casa, o povo bate na porta. Vai chamar. Então, um dia do teu descanso, encontra uma caverna, encontra um lugar que realmente tenha silêncio, paz. Deus vai te levar para esse lugar. Né? E você tem que sair da rotina, a tua mente tem que sair da rotina. Você tem que mudar. No dia do teu descanso, mude a forma de rotina da tua mente. Mude. Se você vai descansar e mantém a mesma rotina, a tua mente continua trabalhando de maneira igual. Então, há necessidade. Cada dia deve incluir essa medida. Tá? Obsessões de perfeição
ou realização devem ser deixadas de lado. Cuidado com isso. Tem gente que é perfeccionista. O perfeccionista normalmente é solitário, porque perfeccionista é chato. Chata beça. Chato. Ele não tem outra conversa, ele não tem outro assunto, então ele não tem um diálogo que não seja aquilo que ele não seja narcisista, né? É complicado. É chato. Normalmente o perfeccionista é solitário, porque o papo é enjoado, a conversa não atrai. Então, tenha cuidado com essas coisas. Pode passar. Finalmente, é muito importante nos sensibilizarmos para nós mesmos. Cuide de você, se ame mais. Pode passar. Para isso, nada melhor do que gastar tempo do seu dia para ficar. Se existe uma condição que a gente possa chamar de santo, né? Bom, isso aqui vai ser, entendeu? Você, um santo egoísmo. Eu estou criando aqui, tá? Se tem alguma coisa para a gente chamar de santo dentro dessa condição, crie um santo egoísmo no espaço da sua mente, que seja só para você. Aquele dia que é o teu dia, é o que você quer, é o que você gosta, é o que você deseja. Comece a se sentir, a ser você, a se responsabilizar, a se amar mais, amar mais a sua saúde mental, se sinta melhor. Então, crie um santo egoísmo, que não vai mexer com ninguém, não vai aborrecer ninguém, aquele dia que é só seu. É importante você sentir, né? Jesus deu 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua energia. E o segundo maior mandamento, ele diz, olha, é esse, amar ao próximo. Ninguém pode amar ninguém sem antes se amar. Então, para isso, nada melhor do que gastar tempo do seu dia para ficar sozinho. Respirar, reconectar com o que somos e com o que queremos. É essencial desenvolver uma atitude de compreensão e bondade com nós mesmos. É o tipo daquilo, poxa, eu já trabalhei tanto, já fiz tanto, eu mereço, eu preciso. Pode passar. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, será impossível seguirmos adiante. Para aqui, porque eu não vou pegar muito tempo de vocês, não. Eu só quero encerrar com um caso clínico. Eu atendi uma senhora da igreja, não da nossa igreja, tá? Não fique preocupado, não, porque as pessoas ficam querendo saber. E essa senhora é filha de médico. E ela desenvolveu uma doença, fibromialgia. E estava vivendo com essa doença já há 20 anos. Sentindo dor no corpo todo. E essa doença, ela não tem nenhum relato científico, né, de que seja orgânico. E ela veio fazer tratamento emocional. E durante o tratamento emocional nós descobrimos muitas coisas relacionadas às suas emoções. E descobrimos que existia algo que ela nunca aceitou na vida. E é aquilo que eu falo para vocês. As pessoas podem até pensar de maneira
diferente, mas a similitude é a mesma, tá? Nós somos bioenergéticos. Tem energia em nós. E pelo fato dela não aceitar, ela criou o que a gente chama de mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa dela gerou o quê? A fibromialgia. Depois que levamos a consciência do que ela viveu e do que estava recalcado, e ela então conseguiu vivenciar aquelas emoções lá de trás e conseguiu reparar, a fibromialgia sumiu. Você vê que com os farmacológicos não resolveu, mas não ia resolver nunca, porque uma doença, quando não é orgânica, ela não resolve com os fármacos. Então, ela precisou ter essa compreensão. E ali ela lavou a alma dela. E é o que hoje a neurociência e nós estamos vivendo numa época das doenças da alma para o corpo, né? Doenças psicossomáticas. E se nós não cuidarmos disso, nós vamos desenvolver sintomas, diagnósticos que nós teremos que não vão sair exames, não vão ser detectados em nenhuma forma de laboratório. Então, cuide da sua mente. A sua mente é a sede de gerenciamento, onde habita o Espírito Santo e aonde você tem a felicidade. O seu corpo é só uma cabana que Deus te deu para você guardar o seu espírito e a sua alma. Cuide da sua psique, cuide da sua alma. Cuide da sua alma. É muito importante. Tenha inteligência emocional. O inteligente emocional reconhece que tem coisas para serem resolvidas. E quanto mais rápido forem resolvidas, mais condições emocionais, salutares, essa pessoa vai desenvolver. Porque o problema, a gente sempre fica pensando que é do outro, mas o problema está dentro de nós. Quando você está resolvido, quando você está emocionalmente curado, você consegue viver em todo e qualquer lugar e no meio de qualquer pessoa. Então, tenha inteligência emocional, cuide de você, ame mais a sua saúde emocional, sabe? Dê tempo para você. E a mensagem hoje é essa: desacelere sua mente. Desacelere sua mente. Que seja aquele tempo de você se reconciliar com você mesmo, né? Se voltar para dentro de você, se amar mais. Eu quero que Deus te abençoe. Na próxima quinta-feira, pastor Júlio, ele avisou. O pastor Júlio está em reunião ali atrás. Ele avisou, irmãos, que as pessoas que colocaram o nome na lista, nós queremos dar um certificado de participação. Eu não sei quem ainda não colocou o nome. Se você não colocou o nome, você vai lá atrás, procure a Dena. Na quinta-feira, nós queremos fazer aqui um fechamento, assim, a gente fazer uma festinha. Amém, irmãos? Tem condições de a gente fazer isso? Então, a nossa ideia é cada um trazer um quitutezinho, né? Um salgado, um bolo, quem puder fazer, quem quiser trazer também um caldo verde, fique à vontade. Vamos ajuntar tudinho aqui e vamos encerrar essa primeira fase da inteligência emocional com uma festinha de celebração, agradecendo e fazendo aqui uma confraternização. Amém? Todos concordam? Levante a mão. Então, amém. Fique de pé. Nós queremos lembrar que no sábado haverá aqui na igreja uma reunião missionária. É isso? Reunião missionária, é isso?
A partir de que horas? 8 horas da manhã. Se você tem desejo de conhecer o trabalho missionário da Igreja do Nazareno, tá? Pode estar aqui conosco. E no domingo nós temos a jornada de Jesus em Jerusalém, às 8h30, e às 18 horas nós teremos nosso culto de gratidão, de evangelismo, de adoração. Nós vamos orar a Deus. Eu quero chamar aqui o Jairo para fazer essa oração, né? E lembrando, se você quiser fazer o curso de discipulado, todas as quartas-feiras, nós estamos aqui a partir das 19h30. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palestra maravilhosa, Deus. Toca na nossa mente, no nosso corpo, no nosso coração. Nos ajuda a caminhar contigo, segurando na nossa mão, nesse mundo agitado. Dá-nos paz, dá-nos confiança, alegria de um dia estarmos para sempre contigo. Abençoa cada família aqui, meu Deus. Guarda cada família do homem mau, do homem violento. Derrama graça, derrama misericórdia. Que a salvação de vidas esteja nessa casa. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, que em breve vai buscar a sua igreja. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, no teu santo e precioso nome. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Oração forte. Se você ainda não tem o programa do nosso ano de 2019, você pode pegar, tá? Você colocar aqui a sua meta para esse ano. Se você não tem, é só você levantar a mão que o irmão vai entregar para você colocar a sua meta que você quer alcançar esse ano. Em nome de Jesus. Hoje é aniversário do reverendo Almir. Como nós sempre fazemos, sempre honramos os pastores dessa casa. Essa igreja nunca deixou de honrar os pastores. Por mais simples que seja, estamos sempre lembrando. Nunca esquecemos. E hoje é aniversário dele, ele não veio. Eu chamei, não veio, mas a pastora Tânia veio, tá? Nós queremos aqui entregar uma lembrança ao pastor Almir, em nome da igreja, do culto de quinta-feira, tá, pastora? Deus abençoe. Desejamos muitas felicidades ao pastor Almir, muitos anos de vida, saúde, que ele possa ainda ver muitas maravilhas, né? Os netos que estão aí, né? Muitas bênçãos do Senhor. Deus abençoe você. Diga comigo, porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém. Lembrando que amanhã nós teremos evangelismo às pessoas de rua. Se você quiser participar, é só estar aqui a partir das 19h30, é isso? 19h30, se você quer fazer essa parte de solidariedade, quero participar, se só falar com o irmão Fábio Procópio.
E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce e fiel comunhão e a presença do Divino Espírito Santo esteja com todos vocês, irmãos, com suas famílias, abençoando e fazendo acrescentar a bondade hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Vai com Deus, Deus abençoe.